Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui na nossa mentoria Mulheres que Vencem, que essa aula possa edificar a sua vida, edificar a sua casa, através do conhecimento, da palavra que você vai adquirir aqui, que você possa ter a sua vida moldada aos padrões de Deus, amém, querida? Bom, o tema da nossa aula de hoje é muito especial. É algo que vem, acredito, do coração de Deus para mim e para você, para a sua vida. O tema é a minha melhor versão, é para a minha família, para os íntimos. Amém? É forte, né? Eu quero que você, se você puder, acompanhe comigo no capítulo de João. Abra sua Bíblia em João. Nós vamos ler aqui um texto onde, com certeza, é um texto que você já conhece, né? João 13, versículo 21, que diz assim: Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então, os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu peito. Então Simão Pedro fez sinal para este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele estava falando. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, o filho de Simão. Texto muito conhecido, né? E para complementar o nosso assunto, o nosso tema da aula de hoje, eu quero ler com você também, lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem forte e valoroso, porém era leproso. Amém? Somente até aí eu quis trazer esses dois textos para meditarmos aqui na nossa aula de hoje, porque o primeiro texto, como você viu, ele relata ali a última ceia que Jesus fez com os seus discípulos antes de ser crucificado. Então Jesus ele se reúne com os seus discípulos para celebrar a Páscoa, e no meio daquele clima tenso, porque Jesus já sabia que estava se aproximando a hora em que ele seria crucificado, em que ele cumpriria o seu propósito, e Jesus então ele começa meio que desabafar naquela mesa onde estavam os seus amigos, os seus discípulos. E Jesus começa dizendo: olha, em verdade eu vos digo. E ele repete, ele frisa isso: em verdade, novamente, eu vos digo que um de vós, um de vocês, há de me trair. Naquele momento, o texto nos mostra que João, o discípulo conhecido como o amado de Jesus, ele estava deitado, próximo, acredito eu que nos ombros, né? Próximo ao peito de Jesus. João estava deitado ali com muita intimidade com o seu Senhor. E naquela hora Pedro, entendendo, né, a proximidade de João com Jesus, Pedro então faz um sinal para João e diz assim, pergunta para ele, quem é esse que vai estar traindo ele? Quem é o traidor? E então João pergunta a Jesus: mestre, quem é esse? Quem de nós irá lhe trair? E Jesus responde à pergunta feita por João. Bom, todos nós sabemos aqui que Judas foi o grande traidor da história, e sabemos também que desde o princípio já havia um propósito para que tudo acontecesse daquela forma. Mas o que eu quero tratar aqui com você nessa aula não é exatamente a traição de Judas, mas é especificamente a proximidade, a intimidade de João. Hoje nós falaremos desse interessante relacionamento, forte relacionamento de João com Jesus. João era próximo, João era íntimo, João era amigo. E a palavra do Senhor nos diz, no livro de Provérbios, que os segredos do Senhor são para aquele que o teme.
né? Então, os segredos do Senhor são contados para aquele que o teme, para aquele que é próximo dele. Jesus, então, responde à pergunta de João, devido à proximidade. Nós sabemos que Jesus era seguido por uma multidão, nós sabemos que Jesus tinha inúmeros discípulos, mas Jesus tinha ali os seus íntimos, os seus mais próximos. Você pode perceber que na maioria das vezes, quando Jesus queria orar, quando Jesus estava angustiado, quando Jesus queria abrir o seu coração, ele não falava para a multidão. Ele chamava Pedro, Tiago e João. E em algumas vezes, apenas João. E é o que eu quero falar aqui com você hoje. O seu melhor não é para a multidão. O seu melhor não é para a mídia. O seu melhor não é para o seu Instagram. O seu melhor não é para ser divulgado nos seus status de WhatsApp, de Facebook, mas o seu melhor é para ser liberado, entregue para os seus íntimos, para sua casa, para sua família. Eu li com vocês em 2 Reis também, um texto também conhecido, que fala de um chefe, um general. Ele comandava o exército da Síria, era um homem muito reconhecido, um grande homem, porque ele tinha concedido muitas vitórias ali àquele exército. Então era alguém muito respeitado. Porém, Naamã tinha lepra. Quando ele estava vestido com a sua farda, com a sua roupa de combate, ninguém sabia o que tinha ali por baixo. Todos olhavam e o reconheciam como um grande homem. Mas só os íntimos, só a sua família, só os próximos a ele, quem estava ali na sua casa, é que sabiam das fraquezas de Naamã. Sabia que ele era um homem leproso. Sabe, querida, eu vejo muitas vezes na minha casa, na minha vida mesmo, que se nós não nos policiarmos, nós somos tentadas diariamente a dar o nosso melhor para desconhecidos. Eu não estou te dizendo que você não deve ser gentil, amável, útil a todos, não é isso. Eu só estou te dizendo que o seu melhor tem que ser para sua casa. Quantas de nós conseguimos ser fortes lá fora, vitoriosas lá fora? Quantas de nós alcançamos elogios, alcançamos a admiração dos outros, do lado de fora, talvez no emprego, talvez no ministério, mas não alcançamos a admiração daqueles que moram conosco, do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos amigos íntimos. E eu quero hoje te advertir aqui, porque eu também fui advertida pelo Senhor a entregar o meu melhor dentro da minha casa. É nesse lugar que o Senhor espera que você brilhe. É neste lugar que o Senhor espera que a melhor versão da sua vida seja entregue. Eu não sei você, mas eu cresci aprendendo, né, que a gente tinha que guardar as melhores coisas para quando viesse a visita, não é? Ah, eu tenho um jogo de jantar, então eu vou deixar para quando tiver visita. Ah, eu tenho uma roupa de cama que eu amo, né? Uma coxa, um edredom que eu amo. Eu vou guardar para quando vier a visita. Ah, eu vou colocar as melhores toalhas quando vier a visita. Eu vou usar aquela taça quando vier a visita. Sabe? E não é por mal. Realmente nós devemos tratar bem os nossos hóspedes, as nossas visitas. Devemos honrá-los, né? Porém, o seu melhor tem que ser para sua casa. Porém, a sua melhor versão tem que ser entregue para os seus íntimos. Então, se você tiver aí algo guardado, algo bonito, algo precioso, eu te encorajo, mulher. Eu te encorajo agora. Quem sabe no jantar, talvez você está me ouvindo à tarde, quem sabe no café da manhã ou no almoço, eu te encorajo a usar a sua melhor toalha de mesa, a usar o seu melhor aparelho de jantar. Eu te encorajo a preparar e dar o seu melhor para a sua família. Acorda pela manhã, monta aquela mesa de café, coloca os talheres, chama os seus filhos,
faz aquela comida ou aquele lanche que ele gosta, coloca na mesa. Sabe, aqui em casa, sempre que possível, eu gosto de fazer os pratos preferidos, né? Então, eu vou fazer o lanchinho, porque o meu marido gosta desse lanchinho. Eu vou fazer essa sobremesa porque o Davi gosta. Eu vou fazer esse suco porque o Samuel gosta. E assim, eu tento, sempre que possível, porque com a correria, infelizmente, nem todos os dias a gente consegue. Mas pelo menos, talvez num almoço de domingo, mostrar o quanto eles são amados, sabe? E tudo que eu tenho de melhor, tudo que eu tenho de mais bonito, eu faço questão de preparar uma mesa, por mais simples que seja, mas é o meu melhor, e colocar para mostrar para eles que o nosso melhor foi construído junto e nós precisamos desfrutar juntos daquilo que construímos. E eu sei que isso é tão simples, mas é isso que vai gerar memórias. É isso que vai nutrir o relacionamento familiar de vocês. Quando nós preparamos um ambiente, assim como Jesus pediu para os discípulos arrumarem uma casa, prepararem a mesa, né? Jesus preparou o ambiente porque o assunto seria sério. Então, eu acredito que mesa principalmente é um lugar de relacionamento. É um lugar de rasgar o coração, mas não é rasgar o coração lá fora, não é rasgar o coração numa rede social, é rasgar o coração com os seus íntimos. Sabe por quê? Porque são eles que vão tolerar a sua lepra até que Deus a cure. São os seus íntimos, são os seus filhos, é o seu marido. São eles que estão com você todos os dias, tolerando muitas vezes o mau cheiro de uma ferida que ainda não foi curada. Sabe, querida, eu te encorajo a dar o seu melhor dentro da sua casa. Eu tenho tentado e eu estou aqui, essa mentoria é para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu não sou dona da verdade de forma alguma, pelo contrário. Eu estou aqui compartilhando com vocês coisas simples que têm mudado a minha vida. Eu te encorajo a isso, eu te encorajo. Sabe, todas nós passamos por momentos de muitas dificuldades, momentos em que o Senhor nos transforma, nos lapida, vai nos transformando na sua imagem, na sua semelhança todos os dias. É um processo muitas vezes doloroso, árduo. Quantas de nós somos feridas? Quantas de nós ainda precisamos nos libertar, ser curadas de algo? Mas eu quero te encorajar que durante esse processo de cura, talvez na sua vida, talvez de libertação, que você dê o seu melhor para aqueles que estão tolerando esse processo. Aqueles que estão passando junto com você, é mais do que tolerar, é lutar junto com você, é quem dorme todos os dias do seu lado, é quem chora com você, quem ri com você. Dê o seu melhor é para eles. Jesus abria ali os seus segredos para os seus íntimos. Que esse exemplo nos sirva, que nós possamos compreender que quem merece o nosso melhor é quem está do nosso lado, é quem caminha conosco todos os dias. Sabe, queridas, é muito triste quando nós não entendemos as coisas simples dessa vida. Eu mesma já presenciei muitas vezes casais que expõem um ao outro na frente dos outros. Homens que diminuem as suas esposas na frente dos outros. Mulheres que tiram a autoridade do seu marido na frente dos outros. É muito comum a gente ouvir falando, né, mulheres dizendo, olha, se o meu marido concordar bem, se ele não concordar, eu não estou nem aí, porque eu faço assim mesmo. É muito comum nós vermos isso no nosso dia a dia. E muitas vezes essa mulher ela não entende o quanto isso é nocivo, o quanto isso é prejudicial para o seu relacionamento, querida. Quando nós desautorizamos o nosso marido, principalmente em público, isso vai mostrar a ele que ele é desonrado, isso trará vergonha. A Bíblia diz que a esposa é a coroa do seu marido. Ou seja, ela é aquela que traz o brilho, ela é aquela que mostra o quão poderoso ele é, digamos assim. Então essas coisas simples, o fato de você entender os lugares, a linguagem,
apropriada. O fato talvez de você ter o trabalho de montar uma mesa para que você possa ali discorrer, tratar assuntos delicados, momentos com aqueles que são íntimos. Talvez seja nessa mesa que você vai olhar para o seu filho e perguntar: e aí, filho? E aí, filha? Como estão as coisas? Como está sendo lá na escola? Como que está sendo? Como está o seu coraçãozinho, né? Eu gosto de fazer essa pergunta. Como está o seu coraçãozinho? Você está feliz? Para que você consiga pastorear os teus filhos. Para que você consiga gerar vínculos inesquecíveis. A sua melhor versão é para a sua família. Depois sim, depois você pode ser aplaudida lá fora, você pode ser vitoriosa lá fora. E glória a Deus por isso, todas essas coisas são maravilhosas. Mas elas precisam estar e ocupar o devido lugar nas nossas vidas. Nós não podemos permitir a inversão de valores. Nós precisamos entender quais são as nossas prioridades. E eu já te disse aqui e vou repetir, a sua casa, a sua família é o seu primeiro ministério. Você precisa nutrir esse relacionamento. Todo o seu processo, desde o seu nascimento até hoje, é para que você consiga estabelecer um fundamento na sua casa, na sua família. É o que te dará a base para vencer lá fora. O texto que fala sobre Naamã em 2 Reis, ele nos mostra que ele era muito bem sucedido fora, mas em casa, na sua intimidade, ele apresentava uma doença terrível, incurável aos olhos humanos. Talvez você que está me ouvindo agora, talvez você tenha algo aí que ninguém sabe, que está escondido, mas que precisa ser curado. Sabe, queridas, muitas vezes nós escondemos coisas até mesmo de Deus. Ou melhor, nós não escondemos, nós tentamos, esconder de Deus como se Ele não soubesse, como se Ele não fosse conhecedor do nosso ser, da nossa intimidade. E aquilo que é escondido, feridas geram um mau cheiro. Já percebeu? Quando você tem uma ferida, um machucado, se ele não for exposto para receber a luz do sol, se ele não for exposto para ser curado, ele não será curado. E aquilo começa a exalar um mau cheiro. Talvez as suas atitudes dentro do seu lar, na sua casa, muitas vezes elas vêm aí a ultrapassar a barreira do seu lar, elas começam a transparecer até para quem não tem nada a ver, para as pessoas de fora. Talvez a sua dificuldade no casamento, talvez a sua dificuldade na criação dos seus filhos tenha sido uma lepra para você. E por mais que você tente esconder, colocando uma roupa bonita, tirando fotos bonitas, por mais que você tente mostrar um lado bonito, talvez essa lepra já está tão terrível a ponto de que as pessoas já estão sentindo mau cheiro. Ou seja, as pessoas já estão percebendo que as coisas não vão bem na sua casa, que as coisas não estão indo bem no seu casamento, não estão indo bem com seus filhos. A sua intimidade, ela deve ser guardada, ela deve ser protegida. Não saia por aí falando aos quatro ventos, mas sim, abra o seu coração para quem te pastoreia, abra o seu coração para quem te ama, para os seus amigos. Abra o seu coração para que a lepra seja curada. Abra o seu coração. Busque ajuda, mas com os íntimos, não com a multidão. Hoje essa aula é para isso. É para te lembrar. O Senhor te chama para um lugar de proteção. Um lugar onde o Senhor cura a sua lepra. Um lugar onde o Senhor cura feridas incuráveis humanamente. E esse lugar é chamado de lar. Sabe, queridas, o dinheiro ele pode comprar uma casa linda. Uma casa que talvez eu e você não temos. O dinheiro ele pode comprar inúmeros talheres, jantares, mas o dinheiro nunca poderá comprar um lar. Você sabe por quê? Porque um lar, ele é construído.
Então pegue todo esse processo que você tem passado desde o seu nascimento. Pegue todas as suas experiências e aprendizados em Deus. Pegue também as suas lepras. Quando eu digo lepra, eu estou dizendo aqui as suas dificuldades. Eu estou dizendo aqui aquilo que te impede de ser a sua melhor versão. Pega tudo isso, bota num pacote. Apresente primeiramente ao Senhor e depois use tudo isso para ser a melhor versão que você pode ser de você mesmo. Seja lapidada pelo Espírito de Deus. Passe por esse processo. Use o que você tem de melhor nas suas mãos hoje. Promova um ambiente de glória dentro da sua casa. Seja melhor que você pode ser. Ah, Jaqueline, mas eu não consigo. Você consegue, você pode. Você é livre. A palavra de Deus nos diz que Ele nos libertou. E se Ele verdadeiramente nos libertou, era para que fôssemos livres. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que você é dona das suas escolhas. Você pode, se você quiser. Você pode ser melhor mãe. Você pode ser melhor esposa. Você pode ser melhor como filha. E filha de Deus também. Você pode ser a sua melhor versão, mas entenda, a sua melhor versão precisa primeiro ser apresentada dentro da sua casa. É ela que vai te autorizar lá fora. É ela que talvez Deus tenha um grande ministério na sua vida. Talvez você vai pregar para multidões de mulheres, talvez o Senhor te usará em curas. Ou talvez o Senhor vai te usar no seu trabalho, na sua faculdade, eu não sei. Mas quando você chegar nesses lugares, a autoridade que você terá em público será equivalente à autoridade que você tem na sua casa. A aprovação que você tem na sua casa. Querida, eu e você precisamos ser aprovadas dentro de casa. Sabe? Essa mentoria é para gerar em você um desejo de ser melhor. Ser melhor primeiro para você mesma, para Deus e para a sua família. Para quando você estiver lá fora, você não ser envergonhada. Para quando você estiver lá fora, você ter um ambiente em casa construído, chamado lar, aonde você vai poder chegar e mostrar as suas lepras e ser curada naquele ambiente, naquele lugar. Não se esconda, não se esconda. O Senhor tem algo glorioso para fazer na sua casa, na sua vida. O Senhor quer te aprovar nesse ambiente. Para quê? Para depois te expor para o mundo. Mas Ele não pode fazer isso enquanto as suas estruturas familiares não estiverem bem estabelecidas. Como é que você vai dar o seu melhor lá fora, talvez pastoreando outras mulheres, aconselhando, na sua igreja, na sua comunidade de fé, no seu trabalho, se você não consegue cuidar do seu lar? Se às vezes o seu melhor é entregue lá fora e dentro você já não tem forças nem paciência, eu quero te chamar a atenção hoje. Invirta isso. Faça o contrário a partir de hoje. Entregue o seu melhor dentro da sua casa e lá fora você será honrada. Lá fora você será aprovada pelo Senhor, autorizada por Ele. E aonde você colocar as suas mãos, prosperará. Aleluia. Amém. Não permita que as vozes lá de fora te reposicionem de forma errada. O Senhor está te posicionando hoje. O Senhor está te mostrando o lugar que você deve travar as suas batalhas. E não é lá fora. Lá fora é apenas o resultado daquilo que você conquistou dentro da sua casa, com os seus íntimos, com a sua família, com os seus amados. Sim, não tem problema eles saberem da sua lepra. Não tem. Não pense você que o seu marido, os seus filhos esperam que você seja uma mulher maravilha, perfeita. Não. Pelo contrário, eles precisam saber da sua lepra. Eles precisam para ajudar que você seja curada, para te ajudar a ser curada. É eles que vão te ajudar nesse processo. Sabe? Uma plantinha, né? Você que já plantou aí alguma coisa, uma florzinha, uma plantinha, uma horta. Quando nós plantamos uma mudinha,
ela é muito sensível, não é verdade? Eu me lembro muitas vezes que a minha mãe colocava ao redor uma cerquinha de gravetos mesmo assim, às vezes bambuzinho, protegendo aquela mudinha, para que ela não ficasse exposta e fosse destruída, porque ela ainda era muito pequenininha, muito frágil. E aí, à medida que ela crescia e ganhava força, minha mãe ia lá e arrancava aquela cerquinha que ficava ao redor, aquele murinho de proteção. E aí sim, ela estava pronta para ser exposta, sabe? Muitas vezes é isso que o Senhor faz conosco. Às vezes o Senhor nos esconde mesmo. Às vezes o Senhor nos manda para dentro de casa e fala: filha, vai lá cuidar do que você tem de mais precioso, que eu estou fazendo uma cerquinha ao seu redor. Eu estou te guardando, eu estou te protegendo. Entenda a estação que Deus tem para a sua vida. Talvez você está me ouvindo agora e pensando: Jaqueline, nada flui para mim, Deus não está abençoando o meu trabalho, minha vida financeira, os meus planos. E Deus está te dizendo aqui agora: ei filha, eu estou sim te abençoando, mas você ainda é uma plantinha frágil. Eu estou colocando muros ao redor de você, para que o inimigo não te destrua e te devore lá fora. Para que você não volte derrotada, envergonhada para dentro do seu lar. Mas fique tranquila, porque ao mesmo tempo que eu te escondo e te protejo, eu também vou te nutrir. Eu vou te fazer forte, eu vou te fazer preparada. E quando você estiver no ponto de suporte, de suportar, quando você estiver preparada, eu vou tirar o muro que te cerca e vou te expor, porque você será forte. Esse será o momento. Respeite a estação de Deus para a sua vida. Entenda e obedeça. Obedeça com alegria. Aonde o Senhor te colocou, dê o seu melhor. Eu não sei o momento da sua vida que você está vivendo. Talvez você está voando lá fora. E se foi Deus que te pôs lá, glória a Deus por isso. Dê o seu melhor. Mas não se esqueça. A sua melhor versão tem que ser para a sua família. Se você está voando lá fora, mas dentro de casa você tem perdido o seu lugar de autoridade e alegria, desfrute, descanso, pare tudo lá fora. Volte para sua casa e reconstrua o seu lar. Isso te dará a autoridade de Deus. E naquele grande dia, você poderá chegar diante de Deus e você ouvirá: vinde, amada minha, bendita do meu Pai. Porque aqueles que são frutíferos fora, mas dentro escondem uma lepra nos seus lares, no seu casamento, na criação dos filhos, ouvirão do Senhor naquele dia: aparta de mim, eu não te conheço. Senhor, mas eu fiz a obra. Senhor, mas eu preguei, eu ministrei. E o Senhor dirá: afasta de mim, eu não te conheço. Você sabe por quê, querida? Porque o mais precioso para Deus é a sua obediência. O que tem valor no reino dos céus é aquilo que você fez segundo a vontade de Deus e não segundo o seu querer. Então respeite o processo. O Senhor está te transformando na sua melhor versão. Na melhor versão que você pode ser. Comece pela sua casa. Amém? Que o Senhor Deus te dê graça, que o Senhor Deus te abençoe. Que você seja aí cheia de virtude, né? Que vem do Senhor para a sua vida. Que você seja encorajada a viver o melhor de Deus nessa terra, mas que seja de verdade. Que não seja algo para ser exposto, mas que seja algo para ser transformador dentro e fora de casa. Que Deus te abençoe. Eu te vejo na nossa próxima mentoria. Um grande abraço.